Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta segunda-feira nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 a 23, que nos diz assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José, desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, dia 8 de setembro, a Igreja celebra no seu calendário litúrgico a festa do nascimento, da natividade da bem-aventurada Virgem Maria. E vemos aqui, queridos irmãos e irmãs, neste Evangelho de São Mateus, que no Evangelho da liturgia ele está aqui reduzido, né? A liturgia também apresenta o capítulo 1 inteiro, né, de São Mateus, desde o versículo 1 até o versículo 23, mas lemos aqui esta abreviação, né, do Evangelho desta segunda-feira, onde nós vamos perceber dois pontos fundamentais para a festa que estamos celebrando hoje, né, do nascimento da Virgem Maria. Vemos aqui, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos apresentar que Maria estava prometida em casamento a José. Se formos olhar o Evangelho proposto, né, desde o começo do versículo 1 do capítulo 1 de São Mateus, onde vai falar da genealogia de Jesus, vamos ver que da parte de José, né, a genealogia, ou seja, as gerações que vem desde o início, vai chegar até ali onde José, né, ele é descendente de Davi. E daí nós vemos, por exemplo, a expressão do Evangelho, né, filho de Davi, ou seja, aquele que já pela sua genealogia deveria vir da raiz de Davi. E ali então ser aquele que viria como o Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que deveria ser de fato o Rei. E vemos, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos mostrar que Maria ali já tinha recebido, né, a visita do anjo, aonde o arcanjo Gabriel vai dizer para ela: Tu és bem-aventurada, Ave Maria, porque és cheia de graça. E nós vemos aqui aquilo que o Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 490 e 491, ao falar da Imaculada Conceição, né, do dogma que depois a Igreja iria proclamar, né, que Maria nasceu, ou seja, ela foi concebida sem o pecado original. Vemos ali já, né, o anjo já mostrando nesta anunciação que, e aí a Igreja nos ensina, né, ao falar desta Imaculada no nascimento de Maria,
preservada, imune do pecado. A igreja nos ensina que Maria, para poder ser a mãe do Salvador, ela foi enriquecida pelos méritos do próprio Cristo, com dons dignos para esta missão e para esta função. Ou seja, aquela que deveria ser a mãe de Deus, ela não seria apenas para gerar o Filho de Deus, mas ela de fato tinha que ser predestinada, preparada. É o que nós vemos aqui o anjo dizendo para José, né? Quando José fica sabendo que Maria já está grávida, nós vemos aqui, né, que José, como um homem justo e honesto, não querendo denunciá-la, quer abandoná-la em segredo, e então o anjo vai dizer exatamente isso. José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela é virgem. E como virgem, o fruto que ela recebeu não veio de um homem, de um outro homem, ou seja, vem do próprio Deus. Vemos aqui um grande mistério que nós celebramos hoje de maneira particular nesta liturgia da festa do nascimento de Maria. Ou seja, Maria, quando nasceu, ela, para poder gerar o Salvador, ela não poderia ter nela a raiz, a mancha do pecado original. Se formos ver na história da salvação, né, vemos, por exemplo, João Batista, né, que a sua mãe, Isabel, que não podia ter filhos, veja, a mesma graça, né, vamos dizer assim, né, ela recebeu o milagre de gerar um filho sem a concepção humana. Mas veja que João Batista, ele não nasceu Deus, ele nasceu homem, apenas homem, né? E que, portanto, mesmo sendo ali depois prefigurado como profeta, o último dos profetas, aquele que deveria preparar a vinda do Salvador, do Cristo, né? Aquele que deveria preparar o caminho do Senhor, podemos imaginar, né? Se João Batista recebeu uma grande graça por ser, né, na plenitude dos tempos, o último profeta, imaginemos o que deveria ser esse mistério desta graça de santidade na vida de Maria, por ser a mãe do Cristo, não é verdade? Por ser a mãe do Salvador. Então vemos que quando o anjo vai dizer para José, né, para que se cumprisse a Escritura, veja, Maria já é predestinada. Quando o profeta Isaías vai dizer ali naquela profecia, né, eis que uma virgem conceberá. Esta virgindade do que vai falar a profecia, que é o mistério que nós celebramos hoje de maneira particular nessa liturgia, não é apenas a virgindade carnal, como vai dizer aqui o final do Evangelho, né? Maria, ela depois que gerou, né, que nasceu Jesus, São José não teve relações com ela, vai dizer, né? Não a conheceu, não coabitou com ela, exatamente porque ela gerou pelo próprio Espírito Santo. Aquele que foi concebido no seu ventre foi uma ação de Deus, uma ação divina. Ou seja, aquele que ela gerou no seu ventre, para que não pudesse ser apenas o homem, Cristo, mas o Cristo e o Verbo, Deus, por isso é que nós a chamamos Mãe de Deus. E hoje, queridos irmãos e irmãs, ao percebermos neste Evangelho, que nós possamos deixar com que o nosso coração e a nossa vida possa ser reflexo desta mesma missão, desta mesma santidade que Maria pôde carregar durante toda a sua vida. Podemos nós, como católicos, hoje nesta festa, pedir a graça que o Espírito Santo que a preservou, né, do pecado, possa realizar essa mesma graça em nós. Assim como temos Cristo por modelo maior, né, porque Ele é o Deus, Ele é Deus, como vai dizer uma das canções do Padre Zezinho, né? Maria não é deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus, neste mundo ninguém foi maior. É o que nós celebramos hoje, né? O nascimento de Maria, mãe do Cristo, mãe do Salvador. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.